Would rather. Talvez você já viu esse cara na prática do inglês aí, na conversação em inglês, até mesmo em filmes e séries em inglês. I would rather die. I would rather die. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar tudo sobre esse cara, would rather, como entender ele na prática do inglês quando as pessoas estão falando e como você usa ele também como ferramenta para sua conversação em inglês. There is no place I would rather be, and no one I would rather be. There is no place I would rather be, and no one I would rather be. Sem mais delongas, a primeira coisa que você precisa saber é que o would rather, ele é quase o irmão gêmeo do prefer, porque é a mesma coisa no final das contas. Então, quando você quer dizer que você prefere algo, você pode falar de duas formas. Eu prefiro dormir agora, por exemplo. I prefer to sleep now. Ou eu posso falar I would rather sleep now. I would rather sleep now. E aí você me pergunta, pô, mas qual é a diferença então, teacher? Por que eu não falo prefer de uma vez? Por que tem esse tal do would rather aí? Prefer, ele significa preferir numa ideia geral, uma coisa mais ampla, generalizada. Já o would rather é para situações específicas, quando o assunto ali tá funilado. As pessoas estão falando sobre coisas específicas. Cara, você prefere dormir agora ou fazer aquele exercício lá comigo? Ah, eu prefiro dormir agora, um assunto mais fechado ali, não é aquela coisa ampla igual o prefer. Então tudo que você precisa saber é prefer overall use, um uso amplo, mais geral. Would rather, uso específico, for specific situation. Would rather traduz sem medo como prefere. Muitos falam aí preferiria, mas traduz como preferir mesmo, normal, de boa. Eu traduzo assim, pelo menos pra mim é mais fácil. Vou mostrar pra você a estrutura aqui, porque ela dá uma mudada na hora de fazer a pergunta na negativa, por mais que é o would ali como auxiliar, dá uma mudada e aí você sente qual se encaixa melhor na sua cabeça. E uma coisa importante entre o prefer e o would rather é que você só pode usar o would rather como quando vem um verbo após ele. I would rather go to the gym. I would rather sleep now. Eu prefiro ir à academia. Eu prefiro dormir agora. Sempre um verbo vindo após ele. Quando eu tenho um substantivo após essa palavra preferir, aí tem que ser o prefer. I prefer orange juice. I prefer apple. I prefer banana. Então, eu prefiro suco de laranja, eu prefiro a maçã, eu prefiro a banana. Não é uma ação que está vindo depois, então eu tenho que usar o prefer nessa ocasião aí. Agora, se eu estou falando que eu prefiro jogar alguma coisa, aí eu posso falar das duas formas. I prefer to play something. I would rather play something. Percebeu que eu não coloquei o to depois do would rather? Isso é de propósito, então tem essa regrinha aí também. Quando eu falo prefer, eu jogo to, né? I prefer to play. I prefer to play something. Agora, o would rather não. A regra é não usar o to antes do verbo. I would rather play something. Direto o verbo. I would rather go. I would rather play. I would rather talk. I would rather see. Direto o verbo ali. Would rather verbo. Would rather verbo. E na vida real, no inglês da vida real, sempre existe a contração, né? Contrações do inglês. Então esse I would rather pode ser o I'd rather. Esse Dzinho, I'd, d, é a contração do would. I would rather. I'd rather. É a mesma coisa. I would rather. I'd rather. 'Cause I'd rather be alone. 'Cause I'd rather be alone. Conseguiu entender aí o que ele falou? 'Cause I'd rather be alone. 'Cause I'd rather be alone. Esse 'cause é o because. Aqui na música às vezes sai só o 'cause. Na música e na fala também, corrida ali do dia a dia. 'Cause I'd, em vez de falar I would, ele falou I'd. 'Cause I'd rather be alone. Eu prefiro estar sozinho. Pode perceber que veio uma ação depois do would rather ali, ó. Eu prefiro estar sozinho. 'Cause I'd rather be alone. Eu prefiro estar sozinho. 'Cause I'd rather be alone. Clip number 2. I'd rather go swimming. I'd rather go swimming. Aí nessa cena foi o que você entendeu mesmo. I'd rather go swimming. I'd rather go swimming. Eu prefiro ir nadar. Eu prefiro ir nadar. I'd rather go swimming. Eu prefiro ir nadar. E para fazer a pergunta, segue um raciocínio que você talvez esteja acostumado aí, a negativa que vai dar uma mudança grande aí na sua cabeça talvez. Mas a pergunta é só entender que o would, ele é o auxiliar
é o auxiliar que tá mandando no negócio ali da pergunta. Então você coloca would, o sujeito e o rather. Would you rather? Would she rather? Would they rather? E por aí vai, and so on. Would you rather study with me? Joguei would na frente, o auxiliar para fazer a pergunta. Você prefere estudar comigo? Would you rather study with me? Would you rather study with me? Você prefere estudar comigo? Example. Where would you rather be? Where would you rather be? Foi isso mesmo aí que você entendeu que ela falou na cena. Where would you rather be? Jogou where would antes ali, ó, do sujeito, porque a pergunta where would you rather be? Onde você prefere estar? Where would you rather be? Let's go to the next example. Or what would you rather do? Or what would you rather do? E aí, talvez foi isso que você entendeu também, que ele falou well rapidinho ali. Well, tipo, bem, sabe? Esse vício de linguagem. Well, what do you rather do? E a estrutura negativa do would rather, a gente não vai colocar o would na negativa, igual a gente está acostumado a falar wouldn't. Na estrutura do prefere, usando would rather, é diferente. É só acrescentar um not depois do would rather. Então vai ser igualzinho à estrutura positiva, só que você coloca um not ali no finalzinho. I would rather not. Ou a forma contraída, I'd rather not. I would rather not go out today. I would rather not go out today. Ou a forma contraída, I'd rather not go out today. I'd rather not go out today. Eu não prefiro sair hoje. I'd rather not go out today. Eu não prefiro sair hoje. E você que não conhece o English Output, que é o meu cronograma de estudos autodidata para você aprender inglês em casa, usando comandos de voz do Google, playlists gratuitas do YouTube, sites gratuitos da internet, inteligências artificiais específicas que vão te ajudar a estudar, aprender o inglês com um guia que eu criei aqui. E também você vai aprender a ser corrigido através das máquinas, treinando listening, speaking, tradução, escrita, todas as habilidades necessárias para você adquirir a fluência no inglês. O link para saber mais está na descrição do vídeo. E agora eu tenho um desafio para você. Escreve essa frase aqui em inglês em algum papel, alguma coisa que você tenha aí. Traduza aí para o inglês. Eu não prefiro estar com ela. Eu não prefiro estar com ela. Traduza aí. Se você colocou I'd rather not be with her, tá certo? I would rather not be with her. I'd rather not be with her. Aqui, ao invés de falar with her, eu estou juntando, ó, with her, with her, with her. I'd rather not be with her. Eu não prefiro estar com ela. Mais uma frase para você. Eu não prefiro comer agora. Escreve aí. Eu não prefiro comer agora. Se você escreveu isso aqui, I'd rather not eat now. I'd rather not eat now. Certíssimo. I'd rather not eat now. Eu não prefiro comer agora. Próximo exemplo para você. I'd rather not say. I'd rather not say. Facinho, né? Eu sei que você já entendeu. I'd rather not say. Eu prefiro não dizer. I'd rather not say. I'd rather not drink alone. I'd rather not drink alone. I'd rather not drink alone. Eu prefiro não beber sozinha. I'd rather not drink alone. Eu prefiro não beber sozinha. E agora, quando os gringos querem falar que eles preferem uma coisa do que a outra, num ambiente mais comparativo, eu prefiro carro do que bicicleta. Nesse sentido, nós vamos usar o I'd rather, só que também eles falam I'd prefer nesse contexto. Mas aí tem uma mudançazinha que acontece. Vou dar o exemplo aqui para você e já vou te explicar. I'd rather swimming than running. I'd rather swimming than running. Coloquei o than ali no meio para dar a ideia do que. Eu prefiro nadar, I'd rather swimming, do que correr, than running. Só que aí eu falei para você que eles usam I'd prefer nesse contexto mais comparativo de preferir uma coisa do que a outra também, né? Só que quando você usa o I'd prefer, quando eles falam I'd prefer, é obrigatório não usar somente o than lá, na ideia do que, mas o rather than. Então essa mesma frase desse outro jeito ficaria I'd prefer swimming rather than running. I'd prefer swimming rather than running. Eu prefiro nadar do que correr. A tradução acaba sendo a mesma, só que eu usei o I'd prefer, tenho que usar o rather than. Quando eu uso I'd rather
só uso o than. Essa é a regra. I'd rather swimming than running. I'd prefer swimming rather than running. Isso já é uma regra mesmo, tá? É obrigatório. Deixe sugestões de vídeo aqui embaixo, mais dúvidas, porque esse vídeo aqui mesmo foi uma dúvida de vocês, que muitas pessoas comentaram isso. Eu já tava anotando, e aí nessa última anotação que eu fiz, eu lembrei que eu já tinha prometido para um outro inscrito do canal a explicação completa da estrutura do would rather, a diferença com o prefer, enfim. Me dá mais dicas, sugestões de vídeos, críticas, feedbacks para crescimento. Let's talk, guys. Vamos conversar. Let's talk, guys. Let's talk. Vamos interagir, porque aqui é a nossa comunidade do inglês. All about English. God bless you all.